Pessoal, muito boa tarde. Obrigada por terem vindo aqui a essa casa, esse pontinho de luz. Como vocês podem dar uma olhadinha nas paredes, nós temos uns pontinhos de luz aqui, 9 aqui na Alvorada, nessa, que fazem parte da União Municipal Espírita de Alvorada. Então, essas casas que estão ali com os slogans, né, são as casas que fazem parte aqui. Então esse mês agora tivemos 3 encontros, eu levei uns 3 no slogan, né, não, logotipo, né, o logo de cada casa, para vocês que estão vindo conhecer, que nós temos essas casas, às vezes tem umas bem pertinho de onde vocês moram, né, então é só fazer uma visita, assistir uma palestra, participar de um evento, tá? Então, muito obrigada por terem vindo, e o mês de abril, ele é um mês dedicado, né, ao Espiritismo, né, dia 18 de abril, né, então é dedicado ao lançamento da obra básica, né, do livro dos Espíritos. Então, o mês de abril é dedicado ao Espiritismo, e nós, esse ano, fizemos os eventos todos os domingos, com exceção desse o anterior, que foi aquele feriado que deu, né, para não atrapalhar, né, as pessoas vão viajar, então, para não ter muita complicação, a gente não fez. Só tivemos 3 eventos em vez de 4. E esse aqui é o último, né? Então, para quem participou dos outros anteriores, obrigada, espero que tenham gostado, né? Só o ano que vem, depois, de novo, tá? Então, nessa tarde de hoje, a gente vai ter uma musiquinha, vamos ter a nossa palestra, né? E no final, um cafezinho, um chazinho, tá? Tá bom, então seria isso. Então, como já é de costume, né, pessoal, nós vamos fazer uma breve leitura de harmonização, tá? Que é do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala do tema que vai ser falado aqui na tarde de hoje, que é Entendendo as Aflições. E o tema do livro fala das aflições, está na lição 83 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos ouvir, então, a leitura da lição 83. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está lá em Pedro, né, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas do dia de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível no pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e ápodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Tá? Então, essa aqui é uma mensagem para nós nos harmonizando. E nessa casa aqui que nós estamos, que se chama Associação Espírita Mensageiros da Luz, né, eu vou convidar então aqui a presidente, a atual presidente Elvira, né, Elvira, faça favor, para que ela possa nos fazer, né, fazer para nós aqui a prece de abertura, tá? Faça favor, Elvira. Então, todos já após essa leitura harmonizados, com os nossos pensamentos elevados ao nosso Pai Maior, ao nosso amado Mestre Jesus.
e aos coordenadores espirituais que prepararam esse encontro nesta tarde de hoje. Que possamos aproveitar cada minuto dessas bênçãos aqui recebidas. E hoje, através da nossa irmã Helena Bertoldo, que vem nos agraciar com o conhecimento, trazendo esse tema tão importante para essa nossa caminhada evolutiva, que possamos entender um pouco mais das nossas aflições e que sejamos sempre ligados uns aos outros pelo amor e a vontade de auxiliar, com caridade, com disposição e certos de que cada dia podemos fazer o nosso melhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, gratos de todo o amparo recebido, pedimos a permissão para dar início à explanação de hoje. Que assim seja. Pessoal, a gente sempre ouve assim que nas casas espíritas temos que chamar a juventude, tem que estar a juventude, que a gente está ficando velhinho e tem que sair, né? E tem que vir o jovem, tem que estar o jovem para continuar o trabalho, não é mesmo? Então vamos começar com a musiquinha, né, Ana? A Ana, a gente já conhece ela desde pequenininha e ela agora toca violino, é isso? Uhum. E ela vai tocar as músicas para nós no violino. Contigo, Ana, ela é você é evangelizadora lá na SES? Evangelizando lá na Sociedade Simão Pedro, tá? Fico contigo, Ana. Essa é a Aninha, então, a Aninha que tocou para nós. Gente, então, dando continuidade aqui para o nosso encontro, né? Depois, no finalzinho, a gente tem uns convites para fazer aqui, uns avisos para a gente fazer, mas vai ser no finalzinho. Então, agora nós vamos chamar a nossa amiga, a nossa palestrante, Helena Bertoldo, que ela vai nos trazer a exposição que vai nos falar do tema entendendo as aflições. Então, que a gente possa sair daqui entendendo mais um pouquinho, né? Compreendendo por que a gente anda aflito, o que causa isso na gente, né? Então, Helena, faça favor. A Helena é trabalhadora da Fergs, agora está na área do livro, né, Helena? Fiquei sabendo, está na área do livro. Ela trouxe livros aqui depois, para quem quiser pegar um autógrafo e comprar o livro, né? São livros infantis também, não sabia, era outra coisa, são livros infantis. Então, depois da exposição,
Quem quiser adquirir um livro, pegar um autógrafo, é só chegar aqui depois para ler. Certo, Helena? Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Na terra de companheiros amigos que auxiliam no movimento espírita da região, auxiliam nessa casa, né? E se me permite nominá-los, nós temos a Rosane, o Sandro, o Vitor Hugo, a Luciane, a Rose, o Verno, isso, né? Os que eu citei primeiro colaboraram e ainda continuam colaborando na área do atendimento espiritual da federação, da qual eu saí, pedi para sair, e outros companheiros estão à frente, né, seguindo o trabalho. E o Verno é da área de estudo, né, isso. É uma alegria grande estar aqui. A Rosane falou dos livros. É bem importante lembrar que os direitos autorais dos livros são 100% cedidos à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Então, vamos conversar um pouquinho, embora essa conversa seja unilateral, porque eu vou falar, os senhores e as senhoras e os jovens vão me ouvir, mas nós estaremos interagindo vibratoriamente. Vamos falar de um assunto que é comum no contexto atual do planeta, né? As aflições. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o tema Entendendo Aflições. Lembrando, já de início, que essas aflições são vencíveis, elas não duram para sempre, tudo passa, e o mestre nos lembrou muito bem disso. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós trouxemos alguns aspectos do Evangelho, assim, para nós refletirmos juntos, trazer para o nosso cotidiano. Vamos ver se eu consigo aqui, certo? Então nós trouxemos uma fala de Mateus. Aqui nessa fala tem todas as bem-aventuranças, várias delas, né? Sofredores, etc. Mas eu trouxe apenas essa frase que ele coloca, Jesus faz referência: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, essas lágrimas que serão consolados, como elas seriam? É uma reflexão interna para nós, no nosso cotidiano, na nossa vida de relação familiar, na nossa vida de relação profissional, nós enfrentamos dificuldades e que muitas vezes elas até provocam as nossas lágrimas. E o que é importante a gente identificar? Qual é o choro que será consolado? Importante, em meio às aflições, nós observarmos os nossos corações. Por que que nós estamos aflitos? Por que que nós estamos chorando? Fazendo uma analogia assim, os pais, quando dão limites a seus filhos, pois eles são os adultos da relação, muitas vezes esse limite provoca choro na criança. É um limite pedagógico. O pai está prestando o quê para esse filho? Um socorro, um alerta. Então, para a gente ver as questões das aflições. E muitas vezes nós adultos, homens e mulheres feitos, quando contrariados, nós choramos. E para chegar à origem desse choro e ver se ele está contemplado nessa frase do Cristo, nós fomos contrariados e nos afligimos. O que gerou essa contrariedade? Será que nós não estávamos sendo, eu vou falar bem baixinho até para não me machucar, tá? Será que nós não estávamos sendo teimosos, renitentes? E essa contrariedade nos provocou essas lágrimas? Mas vamos pensando. Aqui, a gente trouxe do dicionário
o que seria a aflição segundo um dicionário, né? Esse livro importante, quase mágico, que define as palavras. A aflição é tribulação, que se caracteriza por sofrimento, por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor física ou moral. Então, essa é a definição que o dicionário ali da língua portuguesa nos traz. E como seria a aflição à luz da doutrina espírita? Então, na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição, conforme asseverou Jesus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Agora nós vamos voltar um pouquinho, né? Se eu perguntar para essa assembleia aqui, amorosa e simpática que está no salão, você gosta de sofrer? Você gosta, Rosane? Não. Vitor gosta de sofrer? Sandro? Não. A irmã que está na porta? Não. Claro, ninguém gosta de passar por um processo de sofrimento e constrangimento. Então, é muito importante dentro dessa proposta do Cristo, quando o seu evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, o evangelho não está fazendo uma apologia ao sofrimento, mas mostrando que através desse processo doloroso, nós vamos ter uma herança de aprendizado. Quantas dores, quantas doenças físicas que, passado o período crítico, a nossa saúde se renova e a gente olha para trás e vê quanto essa doença nos modificou. Quanta esperança ela trouxe em nossos corações, quanta fé ela colocou em nosso íntimo. Então, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. Que reajustes são esses? E quando aconteceu esses equívocos que precisam de reajuste? A doutrina nos ensina que nós não somos corpos, somos almas imortais criadas por Deus, simples e ignorantes. Essa simplicidade, essa ignorância é no começo de nossa caminhada, onde nós não desenvolvemos ainda a semente do amor que está implantada em nós, na nossa consciência. E Kardec questiona os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, um dos princípios espíritas é a lei das vidas sucessivas, a reencarnação. Então, nós somos criados por Deus, temos um princípio ali da vontade divina, e o nosso objetivo é, na imortalidade, adquirirmos a perfeição, vencermos as etapas dolorosas da vida, irmos desenvolvendo o sentimento do amor e da esperança, e crescendo. Então, onde os equívocos aconteceram? Em vidas anteriores. Quais foram eles? Não importa saber. Os nossos obstáculos, as nossas resistências, as dificuldades estão a nos indicar que nós precisamos ter paciência, esperança e mudar o nosso coração naquele sentido desse obstáculo que nos chega. E por que são oportunidades? Vamos tentar fazer uma hipótese que dentro da doutrina ela passa a ser bem verdadeira. Vamos pegar assim uma dificuldade da caminhada,
de qualquer alma a caminho que está sujeito. Vamos imaginar, vou me pegar como exemplo, que numa vida sucessiva aí atrás, não sei se foi a última, a penúltima ou a do meio, eu, como mãe, como esposa, eu não cumpri aquela expectativa que o Criador esperava de mim quando me reuniu em família. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo seus sonhos e as suas aflições, e vai para o espaço, para a erraticidade, para o intervalo das reencarnações, onde ele reflete. E como espírito refletindo no intervalo dessa vida, nós teremos dois caminhos: ou reaprender e corrigir essas faltas, ou recalcitrar, ficar assim parado. Todo mundo aqui é jovem. No meu tempo, que eu sou mais velha, tinha síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e não. Então, o espírito pode ficar na síndrome de Gabriela se retardando. Sou assim, não vou mudar e pronto, ponto. Mas a lei do progresso é inexorável, né? O progresso acontece. Se não acontece de forma sequência rápida, acontece de sequência paulatina, acontece de sequência imperceptível, e Kardec fala isso lá na obra Basilar, né? Como o processo acontece. Então, ou eu fico tranquila lá na espiritualidade, não muito, até posso ficar porque estou achando certo, ou resolvo pedir a Deus uma nova oportunidade, junto com essas crianças, junto com esse esposo. E se ele assim me permitir, Emmanuel coloca isso no livro Religião dos Espíritos, no livro Missionários da Luz, que é um tratado de reencarnação. André fala da reencarnação de Segismundo. Então, eu vou começar a pedir aos bons espíritos, ao meu protetor mediúnico, ao meu anjo guardião, vou pedir a Jesus uma nova chance de voltar junto a esses afetos. Então, a gente renasce em família. O nosso passado é parcialmente esquecido temporariamente por misericórdia divina. Porque se nesse mesmo lar, vamos imaginar que esse esposo, que eu fui omissa, deixei, renasça como filho do meu coração agora. Se ele olhasse para mim e lembrasse na solidão em que o deixei, o abandono de meu compromisso de mãe com as crianças, a vida no lar seria impossível, seria uma briga, uma acusação, um tal de dedo apontado, um tal de culpas a ser levantados. Então, um véu do passado encobre e renascemos. E o Evangelho, capítulo 14, diz assim: se nesse núcleo familiar, é importante que a gente tenha consciência e olhe para um filho desafio, para um marido desafio, para uma esposa desafio, e reflita, provavelmente em algum trecho do caminho, um de nós falhou com o outro. E a gente começa a pedir a Deus força para que a gente possa vencer essa dificuldade e solidificar ali naquele lar os laços do amor, ou fazer brotar os laços do amor através do perdão. E como vem esse perdão? Não sabemos o que aconteceu entre nós, que não são afins da família, mas podemos aliviar esse mal através da confiança em Deus, de rogativas de prece contínuas, pedindo que nós tenhamos paciência, tolerância, esperança, porque Deus não erra e nada nos chega
ao acaso. Então, vamos adiante. Por isso, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui ou não? Tá. Então, é uma oportunidade, certo? Olha, eu vou chegar em casa hoje, depois dessa palestra, eu vou dar uma olhada assim para minha mana, né? Que da família ficamos nós duas no lar. Os irmãos construíram família, outros já desencarnaram, a mãe desencarnou, o pai desencarnou e ficamos nós duas. Somos como a água e o vinho, mas temos uma consciência comum. É preciso que nós estejamos juntas para desenvolver esses elos de afinidade, para desenvolver o perdão. E todo mundo se foi, cada um para o seu canto, alguns para o mundo espiritual e outros na vida física, morando em outro bairro, etc. E nós duas para os acertos, para as oportunidades. Então, é importante que a gente tente compreender essas oportunidades. Como nós vamos compreender? Essa casa, um centro espírita, um núcleo de divulgação da doutrina dos espíritos, que tem o objetivo maior de acolher, consolar, esclarecer, orientar, com certeza existem reuniões de estudos sistematizados da doutrina, com certeza existem encontros da família, com certeza existe evangelização infanto-juvenil. E são nessas trocas que a gente vai aprendendo. Porque ali, nos grupos de estudo, a gente vai aprendendo o porquê da vida, de onde nós viemos, quem somos, para onde nós vamos. Vamos seguir um pouquinho. E Marcos, João, no livro Candeias na Noite Escura, e aqui diz que João é um dos pseudônimos de Hermínio Correia de Miranda, essa é a bibliografia de onde eu tirei a obra. A origem das nossas aflições está, pois, diretamente relacionada ao mau uso do livre-arbítrio, em algum trecho do caminho. Lembram que eu criei a hipótese de minha vida passada? Lá atrás, eu usei mal a minha liberdade, certo? Tinha liberdade para abandonar a família, mas Paulo diz que nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém fazer. Então usei mal meu livre-arbítrio. Por que eu a despeito dos nossos equívocos, a bondade de Deus é imensa. Ela me permitiu que eu renascesse de novo com esses espíritos. Nem sempre o esposo renasce como esposo, pode renascer como filho, etc. e tal. Então vamos um pouquinho adiante assim nessa reflexão. E Kardec, lá no capítulo 27, o item 21 do Evangelho, ele diz o seguinte: assim o homem, nós, é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar ou prolongar indefinidamente o suplício. A sua felicidade ou a sua desventura depende da vontade que tenha de praticar o bem. Então já acende uma luz no fundo do túnel, né? Bem, boas ações. Começa num cultivo assim bem simples, certo? De gentileza, né? Num cumprimento amoroso para vocês que a Rosane deu a iniciar o trabalho, numa doação de melodia que a jovem tocou no violino. O bem começa nessas pequeninas coisas, e isso vai nos aproximando da serenidade. E no lar, nas coisas comuns, certo? Eu gosto muito desse exemplo que vou lhes falar, ele é bastante simplório. Um casal, 4 filhos, adultos já,
buscando a sua vida profissional, o pai também trabalha e a mãe também trabalha. E na casa só tem um chuveiro. O que é desenvolver uma cultura do bem? Vamos sentar e fazer eu vou usar a palavra forte, projeto, mas não precisa ser tanto assim, né? Vamos fazer uma organização. Você começa às 6 da manhã, ela começa às 9, o pai começa às 7h30, vamos fazer uma escala de uso do banheiro. Quem sai mais cedo, banho primeiro, certo? E daí pode acontecer que naquele período, quem não sai cedo tem uma necessidade fisiológica, então quem está no banho, não se eternize no banho, porque outras pessoas poderão colaborar. São exemplos simplórios de coisas pequenas. Irmãos, assim, eu me espelho muito e me vejo contida naquela lição do Evangelho que fala sobre o ponto de vista. Eu vejo assim e pronto. Então, para aproveitar essa oportunidade, a gente tem que abrir mão do nosso ponto de vista. Ah, mas Helena, não preciso colocar a minha opinião, não preciso pensar. Claro que podemos. E Allan Kardec fala sobre as diferenças e sobre a necessidade de nós nos posicionarmos, mas de não dissendir, de não provocar brigas, de não provocar ruptura. Então, a importância do pensamento coletivo, a importância da equipe. Assim, eu estou trazendo muito para o nosso momento, assim, essas aflições. A Rosane, como presidenta da UME Alvorada, é isso, né, amiga? Organizou, junto com a sua equipe, essa Semana Espírita de Alvorada, né? Cada espírito ali estava num patamar de entendimento, cada um no seu jeito de pensar, no seu jeito de sentir, mas o ponto de vista foi abdicado, porque havia uma luz maior que era comum. Levar o esclarecimento à comunidade espírita de Alvorada. Por exemplo, né, se cada um puxasse para o seu lado, não daria certo. Então, o que é isso? É livre-arbítrio, a gente pode abreviar ou prolongar. As diferenças que houve, pode ser que houve, e algumas vezes na reunião de planejamento, elas foram diluídas, porque o objetivo era muito maior. O objetivo da causa espírita é muito maior que o nosso ponto de vista. O objetivo de Deus reunir uma família embaixo de um teto é muito maior que os nossos melindres, né? Então, diálogo, tudo pode ser dito, procurar uma hora pacificada para dizer, há formas de dizer. E aqui, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele nos traz assim um aconselhamento. Nós que estamos a caminho, nós temos pequeninas aflições na estrada. Então ele diz assim, suportar as menores aflições é evitar aflições maiores na vida. Por isso apenas eles, a quem ele está se referindo? Aquele grupo de espíritos que suporta as aflições, e entre nós está esses espíritos. Alguns de nós suportam as pequenas bem, outros não têm condições de suportar as pequenas. Então, anônimos heróis da luta cotidiana conseguem acumular em si mesmo talentos de paz e amor. Todos nós somos aprendizes e me emociono muito quando falo isso, porque eu me vejo nessas lides de aprimorar os vendavais da vida, sejam eles emocionais, morais, físico, não nos derrubarão se nós tivermos construído no nosso coração e no nosso pensamento recursos divinos de uma casa
edificadas sobre a rocha, certo? A gente costuma dizer para as pessoas, não, é muito mimimi para meu gosto, né? Então, esses talentos vão ser cultivados dentro da gente. Como a gente vai cultivar isso, meus irmãos? Lembrando quem somos. Somos filhos de Deus, espíritos imortais, almas divinas. Por que estamos aqui? Para aprendermos e ensinarmos na grande escola da Terra. Então, ali fala que os talentos de amor e paz são reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando disse bem-aventurados os aflitos. Vamos adiante um pouquinho e vamos falar um pouquinho da espécie das aflições, certo? Então, cada um de nós, cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. O que é isso? São as nossas invigilâncias na caminhada do cotidiano. Ao atravessá-las sob justos impositivos da evolução, vê onde pisa, como te exprimes e pensas. Então vamos parar aqui. Para evoluirmos, nós vamos paulatinamente vencendo obstáculos, né? Subjugando a nossa vontade, desenvolvendo a tolerância, né? Luarizando esse nosso ponto de vista à luz da doutrina espírita. E aqui, Valdo Vieira, no livro Ceareiros de Volta, ele está nos aconselhando. Quando a gente atravessa essas necessidades de desafio, essas aflições do caminho, é para a gente dar uma olhada onde a gente está pisando, como a gente está falando, como a gente está pensando. A palavra tem força. Quando nós pisamos, caminhamos, nós vamos deixando marcas nas trilhas do caminho, e esse pisar pode ser também magoar o outro. E o pensamento é força criadora. Pensamento tem cor, tem som, é uma força criadora e nós criamos incessantemente. E um pensamento de amor emitido para uma criatura parte de nós espíritos, do sentimento e da razão, uma luz singelinha, porque nós somos imperfeitos ainda, que se perde no cosmos. Então, a filha mora lá na Austrália, o filho mora lá num bairro de Porto Alegre, a criança está na escola, em outro ambiente da casa, e aquele nosso pensamento atinge e envolve o pensamento de amor. E se aquela criança, aquele filho estiver também num pensamento de esperança, essas energias se casam e se engrandecem. Um pensamento negativo vai longe também. E se a criatura está numa ambiência distraída, pensando negativamente, há sintonia. E se a criatura está em outra ambiência, fazendo o seu trabalho, cumprindo suas lides, com amorosidade, esse pensamento não encontra correspondente, passa batido, se perde por aí, e os afins se sintonizam. Então, a aflição na essência é reflexo que não se pode tocar do mal forjado pela criatura que a experimenta. Como assim, Valdo Vieira? Então está dizendo, essa aflição tem alguma origem em algum ponto do nosso ser no passado, né? E o que é mais lindo da doutrina espírita, nós podemos mudar isso, trocando o dial, trocando a faixa vibratória.
e nos acostumando todos os dias a tirar uns 30 já é bastante, né? 15, 3 minutinhos para conversar com Deus, para conversar com o nosso anjo guardião, para conversar com o patrono dessa seara, quem é? Não tem problema, sempre há um espírito que preside as casas espíritas, não importa se nós sabemos o nome ou não. Onde o bem se instala, seareiros do bem estão presentes a nos guardar. Então, tudo está muito atrelado a gente, certo? Deixe-me ver aqui, que às vezes eu me perco, certo? Então, nós estamos nas espécies das aflições agora. E o Evangelho fala que as nossas dificuldades, as nossas dores são de 2 espécies. E se quisermos, tem 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. E quais seriam as causas atuais das nossas dores? A doutrina vai nos alertando que o sofrimento, ele é causado pelo nosso afastamento de Deus. E esse afastamento, necessariamente, não é de agora, pode ser ao longo do processo da nossa criação. Então, vamos falar um pouquinho sobre as causas atuais. Quais serão as causas atuais? Orgulho e ambição. Orgulho e ambição onde? No nosso cotidiano, nas nossas lides, no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo profissional, no nosso núcleo de lazer. Orgulho é o contrário da humildade. Humildade é quando nós percebemos que nós sabemos, também tem outras pessoas que sabem, tem pessoas que sabem mais do que nós, e nós sabemos um tanto que podemos auxiliar a outros que não sabem. E a humildade de se perceber que no caminho da vida, o comando da nossa diretriz, dos nossos acontecimentos, está na mão daquele que tudo pode, tudo sabe, Deus, e ele nos lega a liberdade de escolha. E a ambição, muitas vezes, por exemplo, aqui está se falando de uma ambição desmedida, de uma ambição doente, né? Nós almejamos dias melhores, futuros melhores, vamos trazer para o campo material. Nós almejamos arrumar a nossa casinha, certo? Mas a gente vai conversando, né? 2023 não deu, a gente caminhou até 2024. Arrumou umas pontinhas, né, Rosane, o que deu. 2024 não deu, a gente caminhou até 2025. O que é uma ambição? Eu vou arrumar agora e pronto. Se não tem moedas e a gente vai arrumar agora, a gente pode estar aí caindo numas trevas de equívocos. Negócios ilícitos, talvez, não sei. Por falta de ordem. Aquela do banheiro, né? Se não tiver uma ordem na sequência da saída do horário de trabalho, vai dar uma confusão, né? Por falta de perseverança. Perseverar na busca da fé, perseverar em cuidar dos nossos, perseverar em acolher na casa espírita, certo? E daí a Helena vem no atendimento fraterno da Associação Espírita Mensageiros da Luz. Te prepara, tá, Rosane? Semana que vem fazer um fraterno contigo. Estou precisada. E daí vem todos os horários de fraterno. Mas sempre narra as mesmas dores.
e o atendente não observa, assim, alguma luz, assim, de melhor. E o papel do atendente não é julgar, não é observar, é perseverar. Ele vai atender tantas vezes quanto for necessário. Essa alma não despertou ainda. E aqueles assuntos repetidos, com carinho, a gente pode orientar, certo, né, Rosane? Muitas vezes a gente fala. Pelo mal proceder, às vezes nós procedemos mal com as pessoas, com a nossa família. Há várias maneiras de proceder mal. O que é um proceder mal? É proceder de uma forma errada. Uniões infelizes. Quantos relacionamentos, o Evangelho que diz, eu só pensei uniões infelizes, que está lá dentro do texto. Muitas vezes a nossa união, ela não começou levando em conta sentimentos, talvez outros interesses, não se sabe. Doenças geradas pelos excessos, quantos males físicos, né, meus irmãos, a gente adquire, às vezes pelo excesso alimentar, pelo excesso emocional. E pais infelizes. Quando o Evangelho se refere a esse, ele diz assim, que muitos de nós, pais e mães, somos infelizes com os nossos filhos, porque muitas vezes, por vários motivos, e não estamos julgando, não assessoramos o suficiente, não demos o limite que essa alma tenra, porque o passado está temporariamente esquecido, mas espírito milenar, talvez muito mais velho em idade espiritual do que nós. Então, que não houve um limite ali, né? Um não, certo? Todos os pais e as mães aqui sabem, né, que a didática para educar nossos pequenos e nossos jovens e até nossos adultos, muitas vezes o pai e a mãe fazem de tudo, né? Está lá na obra basilar. Quando os pais fizeram tudo pelos filhos, estarão tranquilos, né? Mesmo diante do sofrimento do filho que não aproveitou as chances. E muitas vezes nós não queremos contrariá-los, nós não queremos magoá-los. E os subsídios para a evangelização espírita infanto-juvenil da Federação Espírita Brasileira, construído pelos DIGES, a IGES agora, a área de infância e juventude do Movimento Espírita Nacional, tendo a colaboração de todos os centros espíritas, ali fala da importância do limite. Um não agora trará segurança para o futuro, confiança, e essa criança, esse menino, esse jovem, ele vai saber que ele não está sozinho, o pai está se preocupando. E vamos aqui, que já está quase dentro da nossa hora, né, Rosane? Tu me controla aí, faltam 0 minutos, é isso? Isso, já vamos encerrar. E as causas anteriores? Nós estamos aí nos dias da vida e nos despedimos de um parente que volta ao mundo espiritual. Nós não tínhamos ingerência para prolongar essa vida. Acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna, os flagelos naturais, pandemia da Covid-19, a grande enchente de maio, e as enfermidades de nascença, tá? A gente já vai encerrar. Agora nós temos recursos para as aflições, e vir ao centro espírita é um grande recurso para nós, almas imortais, a caminho do progresso, porque a ambiência do centro espírita é luz, é acolhimento. E quem faz atendimento fraterno, quem está na recepção da casa, já ouviu várias vezes essa conversa, né? Boa noite, boa tarde, é sua primeira vez? Sim, eu estava voltando do mercado, me deu uma vontade de passar aqui.
essa vontade de passar aqui, essa alma precisa de Jesus, ela foi intuída, foi orientada, ou foi até convidada por um parente, por um amigo, e fazer o evangelho no lar é um recurso. Reúne a família em dias e horas certos, a casa tem orientação, né, Rosane, sobre o evangelho no lar, e a casinha fica assim, ó, supimpa, saindo luzes pela janela, não visíveis ao olho nu, mas visíveis no bem-estar que se sente ao penetrar nessa casa, não só a família, mas os visitantes. Hábito da prece. Acordar e elevar o pensamento em prece a Deus, a Jesus, os bons espíritos, né? E para companheiros de outras filosofias religiosas, as almas das quais nós temos crença nela, porque a fé sadia, fé visando o bem, fé visando a esperança, toda fé é respeitável. Num centro espírita, nossa fé é espírita, nossa prática é espírita. E as outras religiões têm as suas fés, têm as suas práticas. E tudo agrada a Deus, desde o que vier seja voltado para o bem, para a luz, para o socorro. E o hábito da prece, já vimos, e tem outros recursos. Higiene dos pensamentos, cultivar a fé, manter a esperança, a paciência, boas ações, estudar a doutrina e estudar-se. Puxa, aprendi lá hoje a tolerância. Daí a gente assim se olha no espelho da alma. Será que eu já tenho aquela tolerância que Kardec, Jesus, os bons espíritos recomendam? E vendo. Não deve ser motivo de desespero se nós nos observarmos um ser irracionalmente intolerante. Depende de nós começar a estrada da tolerância. Ações de busca do bem sintonizam com almas que disseminam a luz. Vontade de fazer o mal sintonizam com almas que ainda propagam o mal. Então vamos lá. E para encerrar, minha gratidão e o convite. Aceitemos os convites de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Meu jugo é leve e espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o médico das almas e tenho um remédio que vos há de curar. Os sofredores e os aflitos são meus filhos prediletos. Muita paz, muito carinho. E continuemos mantendo a esperança. Continuemos nos aproximando do bem. Porque tudo passa. Até as nossas dores. Muito obrigada, amigos. Pessoal, então gostaram? Nosso encerramento aqui do mês espírita com a palestra das aflições é bom, né? Acho que a gente vai sair daqui melhor, o que vocês acham? Acho que sim, né? Tudo tem, para melhorar, tudo passa, né? Então a gente vai melhorar um pouquinho mais. Bom, a gente vai fazer os nossos agradecimentos aqui, pessoal, tá? Aqueles que vierem todos, a gente agradece no primeiro, no segundo e nesse terceiro encontro, né? Agora só para o ano que vem, lá em abril de novo. Agradecemos a Ana Clara, né? Ana Clara, se confundo. Ana Clara, que esteve aqui, tocou para nós a musiquinha do violino. Adoro violino, não sei tocar nada, mas eu adoro violino. Obrigada à técnica que veio fazer uns testes hoje, que deu uns probleminhas, mas deu tudo certo, tá? Então, nós vamos fazer a prece, convidar o Sandro a fazer a nossa prece de encerramento, tá? E mais uma vez, gente, muito obrigada por terem vindo. Espero que tenham gostado dos temas que a gente trouxe, né? E fica a proposta para o ano que vem, tá bom? Já, obrigada então. Sandro, contigo. Então, meus irmãos, nesse momento, só nos resta então a pedirmos, não é,
para que todos mentalizem o nosso grande amigo, nosso grande mestre Jesus. Porque é ele que conduz esse movimento de transformação no nosso planeta Terra, através dos seus enviados, que são os espíritos superiores, e nós temos o nosso trabalho também, junto à doutrina espírita. Então pedimos a ele: Senhor, fortalece-nos agora e sempre, todos nós do movimento espírita, todas as nossas famílias, todos os trabalhadores, para que não venhamos a falir no nosso compromisso. Te pedimos, Jesus, pelo nosso planeta, pelas dores que nós sabemos que são dores que nos fazem evoluir, crescer, a dor do crescimento. Pedimos ao Senhor, Mestre, que envolva esse planeta em muita luz, que tenhamos a fé, a coragem de permanecermos de pé, talvez chorando muitas vezes, mas nos reerguendo, que as nossas lágrimas sejam não lágrimas de revolta, lágrimas que nos impulsionam ao crescimento moral, que é o que nós precisamos. Então, Senhor, colocamos nas suas mãos este planeta, essa cidade, essa UME e todos os tarefeiros da doutrina espírita. E agradecemos a Ti, Senhor, aos espíritos superiores, por todos esses trabalhos, esse mês espírita e todas as tarefas e trabalhos que virão na Tua seara. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.